Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, eu sou Márcio Strumiello, jornalista. Sejam muito bem-vindos ao Datumcast, na nossa série especial de episódios do Inspiração Datum, que nossos convidados nos inspiram à ação. Bom, o Inspiração de hoje está um pouco diferente. Eu estou acompanhado aqui do José Marcos Ferreira, um profissional pioneiro em projetos de data, com mais de 20 anos de atuação, e que é responsável por comandar o Centro de Excelência em Dados IA da Datum. Muito embora ele tenha uma carreira longa e super inspiradora, hoje o nosso foco não é exatamente esse. O Zé vai nos inspirar falando sobre uma das forças mais transformadoras do nosso tempo. Essa entidade, vamos dizer assim, que ainda assusta muita gente por saber demais. E que muitos imaginam como aquela Skynet dos filmes do Exterminador do Futuro, mas que na verdade transforma zeros em um em palavras que nos ajudam a solucionar diversos problemas. Ela não é sonho ou alucinação, a não ser que os dados sejam de má qualidade ou estejam mal estruturados, né, Zé? É matemática, estatística, algoritmo. Vem com a gente explorar o mundo da inteligência artificial. Tudo bem, Zé? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar contigo aqui. Zé, a gente precisa ter medo da inteligência artificial? Depende, né? Se ela for pensada por uma forma errada de uso, a gente precisa ter um pouco de medo, mas no contexto geral, ela só traz benefícios. Muita gente está preocupada que a IA vai tirar emprego, ou então pode ser até perigosa, como a gente vê nos filmes. Isso é um pouco de exagero, não é não? Exagero total, porque eu acho que hoje a única forma que tem de você perder o emprego seria para alguma pessoa que sabe usar uma IA. Né? Então eu acho que é isso que realmente acaba tirando o emprego da pessoa. Ela não se adaptar e ela não evoluir para o uso da tecnologia. Para um público que está ouvindo falar em IA, resume para mim, Zé, basicamente o que é IA? O que a gente entende hoje por IA, que é a inteligência artificial? Exato. Tudo que a gente cria que vai otimizar o nosso tempo, né? Tanto seja uma planilha, um rabisco, qualquer coisa que a gente está colocando uma inteligência para trabalhar ao nosso favor, ela acaba sendo uma inteligência artificial, né? Então, assim, a pessoa, no geral, o público não deveria sentir esse tipo de medo, porque o ser humano, ele tenta delegar tarefas, né, deixar de fazer aquilo manual o tempo todo. E, de qualquer forma, ele está empregando uma inteligência sobre aquilo. A única coisa que mudou é que a gente tem uma parte artificial disso tudo. Né? Então, são outras máquinas que criam esse próprio desenvolvimento, né? Então ele ajuda bastante a gente a otimizar o nosso tempo. Você acha que a IA ela vai ser uma parceira do ser humano? Ela vai ajudar a inspirar o ser humano, talvez, a fazer coisas novas, a desenvolver novas tecnologias, novos produtos? 100%. Eu creio que funciona como sendo um acelerador. Você tem uma ideia, você fazendo uso de uma inteligência artificial ou de uma IA generativa, né, porque tem um ponto distinto aí, ela pode te gerar novas ideias. Então, se você tem um produto hoje que está defasado e você não sabe como acelerar mais esse produto, pode ser que uma IA te ajude a criar um novo produto em cima do que você já tem. Então, a gente tem que perder um pouco desse medo e dar também uma chance para a IA te ajudar, né? Vamos dar uma chance para ela, né, Zé? De trazer novidade, de inspirar também a gente a fazer outras coisas. Você falou de uma distinção de tipos de IA, a IA generativa. Queria que você falasse a IA generativa e a IA tradicional, é isso? Qual que é a diferença? Uma IA tradicional. A IA tradicional ela é baseada em reconhecimento de padrões, a ser treinada para fazer uma determinada tarefa. Né? Então a gente tem as classificações, as regressões, isso é uma IA tradicional. A IA generativa, ela cria conteúdo. Então, a partir de um conteúdo, de uma ideia, ela te inspira novas ideias. Então, isso que é o interessante disso tudo. Então, desde quando a gente coloca um limite nessa inspiração, né, ela pode ser 100% usável no seu dia a dia. Então, isso acaba te dando novas ideias, novos insights, e é aquilo que eu acabei de falar. Então, se você tem um produto, você consegue criar novos produtos, novas ideias, novos serviços. Então, a IA generativa, ela foi feita para isso, para gerar conteúdo. Essa IA que a gente está experimentando agora, talvez algumas pessoas pela primeira vez, quando você entra ali no chat GPT ou em outra IA, faz uma pergunta e ela te dá uma resposta.
você pede para ela escrever um poema, ela escreve um poema. É esse tipo de IA que as pessoas estão começando a experimentar agora, né, Zé? Exatamente. A gente aplica esse mesmo conceito de IA generativa para negócio. Então a gente consegue alavancar muitos processos, otimizar processos, a gente consegue detectar fraude, a gente consegue criar novos serviços. Então é uma fonte geradora mesmo, assim, é muito interessante de usar. E aí não tem fim. Então quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, talvez não imagine que já dá para aplicar IA generativa dentro da empresa. Não precisa ser uma grande empresa, não precisa ter uma grande estrutura para começar a usar isso, Zé? Não, com o serviço de nuvem, a IA ela acabou sendo muito mais popularizada, né? Então a gente não precisa ter um investimento absurdo em infra para a gente poder usar uma IA. Então assim, existem pacotes hoje da própria OpenAI que a gente pode usar ali com poucos dólares por mês e a gente tirar uso disso. E eu tenho certeza que isso vai otimizar muito o seu tempo, o seu desenvolvimento e você acaba tendo muito mais tempo para fazer outras coisas. Aquela parte maçante do seu dia a dia, você deixa a IA te ajudando ali a fazer, não deixar ela totalmente fazendo, né, porque senão ela não sabe para que ela tem que ir, mas você tem as mãos livres ali para fazer outra coisa, pensar em outros negócios também. Acho que tem gente que tem medo disso, né? Vou deixar na mão da IA, a IA vai fazer o que der na cabeça dela e de repente eu vou ter um problema gigante no meu negócio. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. A IA ela é parametrizada, a gente define até onde ela vai, né? A gente define as políticas que a gente quer aplicar sobre ela. Então toda a questão de ética a gente consegue aplicar em cima de uma IA. Então assim, eu não sei se é porque eu uso isso todo dia, mas eu acho que a IA ela realmente você define o que ela vai fazer, né? Então você coloca os limites. Então a gente não tem uma dificuldade maior com nada disso. Não tem risco, né? Quando a gente fala de risco envolvendo IA, é talvez algum país, alguma situação que alguém desenvolva uma IA que tenha um potencial de dano, né? Imagino. Eu creio que assim, a IA ela pode trazer um risco para a população desde quando da concepção da IA. Se for uma pessoa mal intencionada, ele pode criar uma IA que também seja mal intencionada. Mas para isso a gente tem outras IAs que validam IAs, né? Então assim, em algum momento uma outra IA vai detectar isso e ela vai acabar sendo cancelada. Não tem risco dela se proliferar e seguir gerando esse problema aí para uma empresa ou para uma população, né? Não acontece como os gremlins lá, que a gente jogava uma água e ele multiplicava, não. Não, a IA ela tem que ter uma fonte geradora, né, para ela poder ter as concepções dela. Então o que você faz é você limitar essa fonte geradora, né? E, no caso, conhecimento. Legal, Zé. Como é que eu trago IA para o meu negócio, né? Porque assim, cada um tem um tipo de negócio. Dá para customizar uma IA? Dá para adaptar a um site que você tem, a um e-commerce, a um varejo? Como é que funciona isso, Zé? Como é que as pessoas começam a engatinhar aí na IA? Ou não, já sai correndo e botando ela para trabalhar, né? Não, o legal da IA é que a gente consegue começar com provas de conceito, né? A gente na Datum cria muita prova de conceito para os clientes, tanto para os novos como para os novos logos, né, para o pessoal já da Datum. E a gente sempre começa com uma prova de conceito. Então a gente pega um case, uma área pequena dentro da empresa, a gente aplica IA, né, para resolver uma situação, né, para responder sobre alguma coisa. Depois disso é validado e ele acaba virando um projeto que a IA já vem sendo incorporada nesse projeto. Então não precisa ser uma mega empresa para usar IA, a gente consegue começar com uma empresa pequena, né, e depois a gente vai acelerando isso para a empresa toda até. Então vocês conseguem adaptar, dá para fazer um tamanho menor, dá para fazer a prova de conceito, que assim é um teste, é isso? É um teste já valendo, assim, é isso, Zé? Exatamente. A prova de conceito a gente encara como se fosse aqueles 30 dias de graça da Netflix, né? Você paga, legal, você usa ali, e aí você gostou, você aprovou que aquilo lá funcionava, e aí você dá seguimento na sua assinatura. Então a gente encara como se fosse isso. A gente cria uma prova de conceito, a gente valida aquela ideia, né? A partir do momento que a gente validou a ideia, a gente faz isso virar um projeto e segue a vida. Então é muito tranquilo, né? É testado, você vê se tem uma viabilidade, se faz sentido ali para você e depois você começa a utilizar SA talvez numa escala maior no teu negócio aí. Exatamente. A gente começa por uma área, né? Uma área pequena dentro da empresa, a gente prova valor para essa área
E você sabe muito bem que quando a gente faz alguma coisa bem feita, aquela pessoa sai falando para outra. Então isso acontece dentro dos departamentos. Então a gente coloca uma IA, por exemplo, dentro de uma RH, que ela vai tirar 70% do tempo de perguntas e respostas que os clientes, os funcionários faziam para o RH, tira da mão disso, coloca dentro de uma assistente. Essa área, ela mesma vende o nosso produto dentro do segmento da empresa. Então você sai do RH, você vai para finanças, você vai para supply, você vai para vendas, marketing, e aí você sai distribuindo. Então, na hora que você parar para ver, você tem IA aplicada em cada parte ali da empresa. Bem fácil de fazer. Legal, quer dizer, começou no RH como um assistente que dá aquelas respostas, Exato, é isso, né? Exato. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí é bem sucedido e o restante da empresa fala, ó, peraí, eu também quero. Vamos trazer para o marketing, para o financeiro, é assim que funciona? Zé? Exatamente. A gente sempre colhe quais são os indicadores de início da área, né, para a gente saber quanto que a gente está sendo assertivo. Então, no início de uma POC, de um projeto, a gente colhe os indicadores, vê como que tá os atendimentos, como está a satisfação de cliente, tudo isso. E depois de um tempo que a gente implantou, 3 meses, por exemplo, a gente vai lá e colhe de novo os indicadores. A gente colhe o indicador pela própria ferramenta, pelo próprio chat, pelo próprio assistente, ele mesmo te fala como que está sendo a assertividade dele, né? E aí a gente consegue criar como se fosse um ROI ali, saber quanto que está sendo de produtividade, quanto que está sendo a eficiência operacional desse assistente, quanto que ele melhorou de satisfação de cliente. Então tudo isso a gente consegue colher e a gente consegue mostrar realmente quão bom é. Quer dizer, é uma solução que a princípio dá para colocar em quase qualquer tipo de empresa, né? Se você precisa de um assistente ali, no RH ou algum processo ali, você consegue utilizar uma inteligência artificial nesse assistente, é isso? Exatamente, assim, a gente falando de assistente parece ser aquele chat de perguntas e respostas, né? Mas o assistente hoje, que ele é criado com uma inteligência generativa, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais cognitivo, então ele sai daquelas só perguntas e respostas, ele consegue interagir mesmo com a pessoa, né, e ele consegue resolver boa parte das situações que acontecem durante o dia. E existe uma evolução desse assistente para um agente, então a gente consegue otimizar processos, a gente consegue fazer muita coisa usando uma inteligência artificial. Quer dizer, tem um potencial enorme, né, Zé? O que as empresas têm pedido ou procurado ou vêm com curiosidade para implementar de IA? Olha, dentro da Datum, a gente recebe muita coisa. Então, assim, são N segmentos. A gente tem muita coisa de atendimento a cliente, né? Porque a questão da satisfação do cliente é o que impacta dentro da empresa. Cliente satisfeito, cliente volta, indica. Cliente não satisfeito, ele fala mal da empresa e assim vai. Então a gente tem toda essa coleta de dados ali. Então o atendimento, a porta de entrada a gente consegue fazer muito bem com o IA. E a gente sai para os outros segmentos. Então a gente tem controle de fraude, muita identificação de fraude, e o legal de tudo da fraude é que a gente consegue identificar a fraude antes da fraude acontecer. Então, assim, no processo do lançamento dos documentos, e ali a gente consegue já analisando, e a gente consegue identificar, ó, possível fraude, isso aqui é uma fraude, ou se está correto, segue o processo, e assim vai. E isso a gente aplica muito em crédito, Nossa, me enrolei. Pode seguir, dar uma pausa. Vou te fazer uma pergunta, Zé. Quer dizer, a IA, ela funciona ali como se fosse um fiscal ali dentro. Ela fica fiscalizando, é isso? O que está acontecendo ali? Por exemplo, numa empresa de crédito, algum tipo de fraude, ela consegue identificar. Exatamente. A IA, ela dentro do processo, vamos falar de processo, que processo serve para tudo, ela consegue ver o mínimo de viés que aconteça dentro de uma transação. Então, assim, ela está olhando para todos os lados, de todos os sentidos da informação. Então, qualquer coisa que ela sugerir que está indo para um trajeto errado, ela consegue te identificar. Vocês têm alguma experiência nisso? Vocês já aplicaram isso em algum tipo de empresa, Zé? Qual foi o resultado disso aí? Olha, a gente aplica bastante isso. Tem várias empresas que já usam de vários segmentos. A gente tem segmento bancário, a gente tem varejo, a gente tem comércio, né? Que é um pouquinho diferente, a gente tem chão de fábrica, a gente tem muita coisa lá. E a gente consegue colher, sempre a gente consegue entender quanto assertivo está sendo isso. Então, por exemplo, assim, se a gente falar de varejo, a gente tem um aumento de satisfação de cliente, quando a gente aplica uma IA, tanto faz qual seja a parte do processo, é em torno de 15% a 35% de melhora de satisfação, né? Então, assim... Para o cliente de varejo. Para o cliente de varejo.
E se a gente olhar assim também na eficiência operacional, a gente tem uma eficiência operacional melhorada em quase em 50%. Então você vê um processo que demoraria X tempo para executar, a gente consegue executar em pouquíssimo tempo, por essa questão da análise. Então a gente consegue analisar muito mais dado, muito mais rápido e ser muito mais assertivo. Isso é uma mão na roda. E quantas empresas hoje vocês têm desenvolvido projetos ligados à IA, Zé? Olha, a gente tem de novos logos, agora eu creio que umas 5 empresas, e todos os clientes da Datum, que são clientes mais antigos, boa parte deles a gente tem colocando nossa sementinha de IA em cada uma, desenvolvendo talvez não o processo todo, mas boa parte dos processos. Então tem bastante coisa sendo desenvolvida na Datum. Muita gente interessada, assim, querendo saber as opções, o que pode ser feito, porque às vezes a gente não tem nem ideia do que a IA pode entregar ainda, né? Exatamente. Então o que a gente faz? A gente fala com todo mundo. A gente fala com todos os clientes, a gente olha o processo dos clientes e a gente fala e a gente vê aonde a gente consegue ajudar e acelerar o mais rápido. Porque assim, hoje, de todas as empresas que a Datum atende e de todas as empresas que eu já trabalhei, eu não vejo nenhum lugar, nenhum segmento que não dê para aplicar uma inteligência artificial para ajudar no dia a dia. Por enquanto ainda não achei. Então o potencial é gigantesco. O que está faltando para mais empresas começarem a integrar IA dentro do seu sistema, dos seus processos? Acho o que você acha, Zé? Assim, existe uma questão de medo, né, o que a gente falou um pouco atrás. O pessoal ainda tem um pouco de medo ainda da tecnologia. A tecnologia é uma tecnologia nova, né? A gente tá falando de tecnologia nova desde 57 para cá, né? E aí, então a gente vem falando de inteligência. Não é tão nova, né? É uma tecnologia nova. Tão nova. Isso, mas essa nova roupagem da IA, usando IA generativa, ela assusta um pouco as pessoas por conta do não conhecimento. Então o que a gente faz? A gente faz palestra, workshop, a gente mostra funcionando, e aí os clientes identificam que realmente não é um bicho de 7 cabeças e que realmente dá para ser empregado dentro da empresa deles. É bem legal isso. Pô, que legal, Zé. Tem algum case recente que você se lembra, assim, que te chamou a atenção? A diferença que a IA fez dentro dos processos de uma empresa? Cara, a cooperativa de crédito. A gente aplicou uma IA que era uma IA uma padrão, mais uma IA generativa, né? A gente usa sempre uma IA generativa mais para o fim do processo ali. A gente conseguiu identificar 17 milhões de fraude, né? 17 milhões? Em fraudes. Em fraudes. Em fraudes. 17 milhões de reais. Exatamente. Muita coisa. E a gente só olhou os últimos 2 anos, né? Se a gente tivesse olhado 10 anos, eu acho que o pessoal acabaria se infartando. Não, não sei se é uma surpresa boa ou ruim, né? Identificar os 17 milhões ou saber que tava com aquele problema. Mas como é que a IA atua assim? Ela tem acesso ao que foi concedido de crédito e ela filtra isso? Como geralmente a gente olha o histórico, né, do crédito e o histórico também dos clientes, e dentro desse histórico a gente consegue saber o viés, né, para onde que ele está tendenciando a uma fraude, né? Então ele consegue ir ali e pontuar para possíveis fraudes, para identificar por fraude mesmo e falar, não, uma prova que isso aqui é uma fraude. Então isso aí, de bate pronto, já faz você não perder dinheiro. Né? Então essa é a grande sacada de uma IA por conta da agilidade mesmo de processamento. Uma IA é quantas vezes mais rápida que uma equipe ou uma pessoa? Assim? Você tem isso mensurado, Zé? Eu já medi por mim mesmo. Eu fui fazer uma tarefa e deixei a IA fazendo. Eu terminei de fazer a tarefa, eu acho que ela já estava almoçando e eu ainda estava continuando fazendo a tarefa. É muito rápido mesmo. Ela tem uma velocidade muito grande, né? E aí, como é que você acompanha também esse mercado, né, Zé? Como é que você traz essas soluções que vão surgindo? É difícil se atualizar também, saber o que está sendo oferecido pelos grandes players, pelas big techs. Como é que você faz isso, Zé? Cara, geralmente funciona assim. Eu gosto muito de desenvolver, né? Então, eu gosto de codar, como o pessoal fala. Então, assim, conforme você está desenvolvendo, você vai vendo a necessidade e você vai pesquisando sobre a necessidade. Então, uma coisa acaba puxando a outra. E aí, além disso, a gente tem os fóruns, a gente tem os podcasts, a gente tem o pessoal que está trabalhando já em pesquisa, né? Eu conheço muita gente de pesquisa, então acaba trazendo novas tendências, novas ideias, e a gente acaba... E
O pulo do gato disso tudo é a gente testar isso tudo antes de ir para o mercado. Então, muita coisa que a gente está usando hoje, eu já testei há muito tempo atrás. Então, eu sei que realmente é viável de se usar. Né? E não acabou de nascer que amanhã a pessoa não dá mais continuidade e a gente acaba ficando na mão. Tem muita IA que acontece isso. Então, nesse centro de excelência que tem lá dentro da Datum, vocês vão testando, vão criando soluções, vão vendo os potenciais dessas IAs e desenvolvem soluções também, como a gente já falou, que são customizadas, que têm essa capacidade de se adaptar ao cliente, né? Exatamente. Cada cliente é uma história diferente. Né? Mesmo que seja do mesmo segmento, muda muito a política da empresa, muda muito o negócio, né, da empresa. Então, para cada caso, a gente analisa realmente qual que é o modelo que a gente vai usar, qual que é a IA que a gente vai usar. Então, a gente estuda cada caso e a gente acha a melhor IA para ser aplicada para cada cliente mesmo assim. É uma coisa de olhar um por um. É bem legal. Você tem que entender o que aquele cliente precisa, exatamente, pensar numa solução ou adaptar uma solução para ele. E as pessoas não têm medo de, por exemplo, ter muito acesso aos dados da empresa, que isso eventualmente possa vazar, ou que a IA vai ter aquilo que a gente até já comentou, vai ter uma ingerência sobre uma área que não é dela. Existe esse risco? Cara, não existe esse risco, assim, dentro de um projeto não. Talvez se uma pessoa leiga queira integrar todas as áreas da empresa dentro de uma única IA, né, talvez possa acontecer isso, mas o vazamento vai ser dentro da própria empresa, né, não fora. Eu nunca vi nenhum caso da IA sair falando sobre a empresa dentro de outro cliente. Mas o que a gente faz é treinar as IAs dentro de cada segmento, né? E a gente acaba moldando a IA para ela não sair falando para fora sobre isso. Né? E tem toda a política também de uso de nuvem, toda a parte de segurança, e a gente aplica bastante isso. Tem várias camadas de segurança. Então você consegue trazer a IA com segurança para dentro da empresa. Agora, pela tua fala, eu entendo o seguinte: se você pega uma IA dessa que está aberta no mercado aí, como a gente entra e você joga ela dentro da sua empresa sem nenhum filtro de segurança, sem nenhuma camada de segurança, aí você pode criar um problema sério para você. Muito sério. Mesmo porque a gente não encontra uma IA de prateleira, né, como um produto que seja 100% adaptável ao que a gente precisa, para a nossa necessidade. É por isso que a gente realmente pega e a gente desenvolve sobre a necessidade da empresa, certo? Porque aí a gente garante que realmente ela vai atender 100% do que o cliente precisa. De prateleira você não vai achar, cara. Você vai achar alguma coisa ali que chegue parecido, só que também você não sabe o que tem por trás disso. É uma caixa preta, né? Entendi. Então tem que ser uma coisa mais customizada com esses filtros aí, né? Senão você acaba correndo um risco de colocar uma solução lá dentro que você não sabe a arquitetura que está por trás, podemos dizer assim? Os grandes modelos de LLM, a gente sabe como que ele foi treinado, né? A gente sabe quantos milhões de parâmetros ele foram treinados. No caso de uma OpenAI, de uma Hugging Face, ou de qualquer uma dessa IA grande. O que a gente fez? A gente tem que usar esses modelos, aplicar os nossos dados em cima desses modelos que já são treinados sobre N assuntos, mas dentro do nosso próprio mundo. Então a gente cerca isso de várias estruturas para a gente poder moldar o dado, né? Então a gente acaba não correndo risco externo. Então tem uma segurança grande. Uma segurança bem grande. Tanto do lado do cliente quanto do lado de nuvem que ele estiver usando. A gente falou de varejo, falamos aqui de crédito. Que mais que dá para... Que segmento você acha que tem um potencial grande aí para receber IA? Olha, a gente trabalha com muito banco. O banco, ele tem... por incrível que pareça, a gente está falando de produto bancário, mas uma coisa que o banco se importa muito é com a área de cliente. Então, todo o desenvolvimento de produto que envolva cliente, né, na ponta ou ali no meio, né, de negócio, é muito aplicado IA também. Né? Então, assim, indústria automotiva, várias indústrias automotivas, a gente otimiza processos com IA. Processos internos, aí não tem tanta relação com o cliente. Exatamente. Né? O processo interno, olhando para a empresa automotiva, a gente está calculando em milhões. Então, o cliente na ponta, ele não é tão responsável pelo processo, né? Então, toda a cadeia de armazenamento de peças, ferramentas e esteira que são automatizadas, hoje a gente aplica IA para não deixar essas esteiras pararem. Isso a gente gera
Bom, tem um caso de uma empresa aí que a gente aplicou IA dentro da linha de montagem, só para a gente prever quebra de ferramenta, tudo isso, e armazenamento de peças, 31 milhões de economia dentro de um ano. Em um ano Em só? um ano. Usando IA? Usando IA. Com uma solução customizada? Exatamente. Quer dizer, o potencial é gigantesco. E Exatamente. imagino que eles estão muito satisfeitos. Eles estão querendo trazer IA para outros setores aí da empresa? Como é que eles estão vendo isso? De fato essa concepção de projeto de IA, ela começou aqui no Brasil, né? E ela expandiu para os outros países que ela opera também. Então, assim, tem muito conceito que a gente desenvolve aqui que acaba sendo exportado. Quer dizer, a nossa maneira de integrar a IA está servindo como referência para essa empresa, que é uma multinacional. Exato. Você não pode falar o nome aqui, mas que ela quer aplicar também nas outras sedes que ela tem pelo mundo aí. Isso mesmo. O benefício acaba sendo mútuo, né? Como é que você está vendo a produção brasileira de IA? Como é que você acha que a gente está hoje no mundo aí? Estamos muito para trás? Estamos bem colocados? Eu acho que a gente está bem colocado. Tem muita gente fazendo IA, né? Tem IA para tudo, né? Mas olhando dentro das empresas, as empresas sérias que estão desenvolvendo projetos de IA, elas estão sendo muito bem assistidas. Tanto pelos grandes players, né, de mercado, Amazon, Google e Microsoft, e também porque elas já fizeram a lição de casa, que é toda a parte de engenharia de dados, toda a parte de governança dos dados. Então eles já sabem exatamente onde eles querem chegar e já tem uma maturação dos dados muito maior. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga aplicar IA também no mercadinho. Quer dizer, não importa muito, talvez, o tamanho do meu negócio. Tem uma IA que eu possa integrar ali de alguma forma, né? Com certeza, com certeza. Isso está lembrando um pouco, muita gente fala isso, né? Quando veio a internet, né? Quando as ondas da internet, né? Que, assim, é uma revolução e que não importava o seu tamanho, falavam para você, ó, você vai ter que se digitalizar, você vai ter que entrar na internet. Você vê essa comparação, Zé? Eu vejo a comparação assim. Hoje a gente usa muito pouco da IA. A evolução que vai ter nos próximos 3 anos será gigantesca. E lá na frente, não vai ser a empresa que tem o melhor negócio que vai ter mais lucratividade. É a empresa que tiver os melhores algoritmos rodando para ela. Né? É o emprego da melhor IA, a melhor performance. Então, isso tudo vai contar daqui 3 anos, assim. Quem não acompanhar essa motivação da IA, que eu não vou falar onda, porque isso não vai passar, né? Ela vai tá na vanguarda daqui a um tempo. Você está inspirado pelo que a IA está trazendo no mundo, assim? Você está motivado, inspirado? Você está pensando coisas que podem surgir aí que a gente ainda está só tateando, Zé? Cara, eu sempre fui motivado pela IA, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com isso, sempre fui motivado. Eu vejo que é uma força motivadora, né? Então, assim, você vê pessoas começando com pequenos negócios, só fazendo IA, e que de um tempo para outro viram negócios gigantescos, né? Então, isso te inspira. E a inovação tecnológica que é aplicada sobre isso, ela te motiva todo dia a levantar, tem coisas novas e você vai vendo, vai conversando com pessoas, isso é muito legal. Imagino que deve te dar muita satisfação, né? Muita motivação. Tá na ponta da inovação, tá gerando soluções novas e ver esse resultado nos clientes. Cara, é muita satisfação mesmo, porque a gente vem de uma época que a gente desenvolvia machine learning ou deep learning e era muito difícil para processar os nossos dados ou qualquer outra coisa, a gente não tinha recurso computacional, e hoje a gente tem recurso computacional para processar qualquer coisa. Tá na nossa mão, né? Tá na nossa chegando, mão. Né? Basta você colocar sua ideia em prática, né? Às vezes você tem uma ótima ideia, existe a ferramenta hoje para ser feita, mas você acha que seja burocrático, difícil, né? Não tem mão de obra. Existe mão de obra, não existe tanta burocracia. Hoje a gente tem nuvem para a gente aplicar essas IAs em nuvem, que o custo fica muito mais acessível, né? E é muito mais simples de aplicar. Você consegue montar cenários para desenvolver isso tudo em cliques. Você acha que a gente tem mão de obra boa no Brasil para aplicar IA? Está se formando? A gente tem um quadro bom de profissionais? Vou refazer a pergunta. Você acha que a gente tem uma mão de obra boa de IA no Brasil? Bons profissionais que estão se formando e aprendendo a lidar com essa tecnologia? Olha, a gente tem bastante profissional bom aqui no Brasil.
né? Os desenvolvedores brasileiros são os melhores, cara. São os mais criativos, são os mais resolvedores de bugs, né? Criou alguns, mas também resolve muitos, né? Mas assim, vivendo e aprendendo, né? Então essa parte de desenvolver. O que parte é a curiosidade. O desenvolvedor tem que ter a curiosidade para ele ver uma nova tecnologia e falar, cara, eu quero aprender essa nova tecnologia. Senão ele vai ficar ultrapassado daqui a um tempo. Ele vai estar trabalhando com a tecnologia obsoleta que não vai estar resolvendo mais criando solução nenhuma. Zé, se eu tenho uma empresa hoje, eu tenho interesse em trazer IA para o meu negócio, ou ouvi tua conversa e falei, poxa, eu não posso esperar 3 anos para ser devastado aí por um concorrente. Qual que é o caminho? O que essa pessoa tem que fazer? O que ela tem que procurar? Qual que é esse movimento? Hoje dentro da Datum, a Datum ela tem uma área lá que o pessoal acelera IA, né? Geralmente eles aceleram IA para o centro de excelência que eu cuido, né? Então são N pessoas lá, é só entrar em contato com a Datum pelo próprio site da Datum ali, né? Que alguém vai te atender. E já parte dali o pessoal já te dando um direcionamento de como essas IAs funcionam, como a gente trabalha, quais são as etapas de projeto, como que a gente levanta o requisito dentro de uma empresa, como a gente desenha arquitetura, solução, tudo isso já parte ali do site mesmo. Então tem essa facilidade de começar esse caminho para alguém que talvez mal entenda o que é inteligência artificial, né? De qualquer forma, a partir do momento que ela falar com a gente, ela vai entender. Porque a gente acaba dando sempre um treinamento ali, para a pessoa saber até que ponto ela consegue acelerar o negócio dela com a inteligência artificial. Então, todas as pessoas que a gente fala, geralmente é um papo pode ser um papo informal, mas a gente já direciona para o uso da inteligência artificial, mesmo que não faça um projeto com a gente. Você está otimista com a inteligência artificial, Zé? Você acha que vem muita coisa boa ainda que a gente talvez nem tenha ideia? Cara, eu acho que hoje a gente usa 5% da inteligência artificial. Eu acho que 5%. 5%. E boa parte do que a gente usa hoje foi o que a gente testou um tempo atrás, né? Mas isso vai muito longe. Muito longe. A gente está numa pequena evolução. Isso aqui, cada dia que passa, a gente descobre novas formas de fazer melhor o que a gente fez ontem. Então, assim, extremamente otimista, eu não vejo futuro sem uma inteligência artificial. É algo que vem para nossa vida, não vai dar para tirar. Não dá para tirar e não vai ser uma onda, né? Como a gente já teve algumas ondas de inteligência artificial em algumas décadas atrás, isso não é uma onda que vai passar. Porque se a gente for parar pra pensar, boa parte do que a gente usa no nosso dia a dia tem inteligência artificial, na TV, no celular, no relógio. Então, assim, dentro do carro, é muito difícil a gente desapegar disso tudo e voltar na idade da pedra, né? Não tem volta, né, Zé? Você falou uma coisa interessante. A gente já tem IA em vários serviços que a gente usa, em vários aplicativos, né, televisão, enfim. E as pessoas não têm ideia que tem uma IA ali trabalhando, né? É algo tão natural, é uma evolução tão natural da tecnologia que a IA está presente ali e a gente nem percebe, né? Exatamente. Você vê a questão dos carros autônomos. Ainda não é tão propagado, né? Por conta de estrutura, né? De infraestrutura. Mas aquela IA que é usada num carro autônomo é um pedaço do que a gente usa hoje nas nossas IAs, né? Então, simplesmente ali é um agente que está fazendo várias coisas. Isso a gente consegue trazer para o nosso dia a dia e criar agentes e assistentes que façam várias coisas para a gente ali melhorar nosso dia a dia também. Vê muita coisa legal aí, né? Cara, muita coisa legal. Eu acho que a gente está só vendo uma poeirinha do que isso vai virar daqui 10 anos. Zé, o papo tá ótimo. Dá pra gente falar de IA. Vamos tentar falar outras vezes de IA, que eu acho que é um assunto super legal. Mas eu vou te fazer umas perguntas aqui de bate-pronto, mais pro nosso encerramento aqui. Vamos lá. Qual que você considera a maior conquista da IA até agora? Eu acho que rede neural, a evolução da rede neural e o deep learning, eu acho que foi... E agora o GPT, né? A gente falando de GPT e Transformers, eu acho que foi uma virada nisso tudo. Se a IA tivesse um lema, qual você acha que seria? Eu vou usar o meu lema. IA não é mágica. Esse é um lema que a gente tem que disseminar todo dia, porque não dá para fazer mágica, tem que ser bem estruturado, tem que ser bem pensado,
e a gente tem que ser bem organizado também. E aí ela faz até a mágica, mas de bate-pronto não faz a mágica. Muito bom, Zé, muito bom. Qual que é o maior inimigo da IA? O medo. O medo do uso. Ele é o maior inimigo. O medo ele vai te atrapalhar na sua vida de qualquer forma. Ele vai atrapalhar na sua evolução financeira, pessoal, profissional. Então você não tem que ter medo. Você simplesmente tem que saber usar e empregar no lugar certo. Não tem que ter medo de nada. Vamos perder esse medo aí, né? Exatamente, zero medo. O cinema não ajudou muito, né? Fez a gente achar que quando ela chegasse, ela ia detonar com tudo. Legal, Zé. Qual avanço ou figura no campo da IA mais te inspira? Né? E te inspira a seguir aí nesse tema, nesse universo aí? O avanço eu creio que seja o avanço dos Transformers e do GPT. A gente falando de GPT em si, não só da OpenAI, mas isso aí, ele trouxe uma evolução na criação de conteúdo absurda. Isso sem sombra de dúvida, foi uma virada tanto cultural, né, quanto de perspectiva mesmo, assim. Você tem um produto pequenininho ali que ele pode evoluir, você tem uma ideia lá na frente do que pode virar isso, cara, isso é sensacional. Zé, tuas considerações finais, o que você queria falar para o nosso público sobre IA? Cara, usar sem medo, né? A IA, ela é uma ferramenta que está disponível aí para todas as pessoas usarem. Começa testando na sua própria casa, que seja no chat, que seja fazendo perguntas e respostas ali, e vai melhorando isso para você também entender como ela funciona, né? E depois você traz isso para sua empresa, para o seu negócio. Eu acho que é usar mesmo sem ter medo. O que máximo que pode acontecer você usar uma IA dessa é você ter que parar, falar para ela, limpa o cache, né? Esquece o que você aprendeu, vamos começar de novo. Não tem que ter medo de errar nesse sentido. Zé, muito obrigado. Foi uma aula, acho que foi uma aula para o nosso público também. Obrigado aí pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Márcio. Sempre que precisar, só me chamar. Obrigado, Zé. Obrigado eu. Esse foi o DatumCast na nossa série especial de episódios do Inspiração Datum. Muito obrigado por acompanhar esse bate-papo conosco e até a próxima.